Meus amigos, boa tarde. Hoje eu vim falar aqui de agricultura, que tudo na minha vida é interligado com a agricultura. E essa semana eu recebi uma mensagem no meu TikTok de uma pessoa que mora na zona rural do município de Teixeira. É um rapaz de 21 anos, falando que o sonho dele era se formar e fazer direito e ser advogado. Mas ele falou que a vida na zona rural era difícil, tudo. Eu falei, eu vou te contar a minha história. Até peguei o número dele, a gente conversou. Eu falei, eu vou contar a minha história como começou. E eu quero dividir um pouco da minha história com vocês. Eu sou nascido no sítio Focinho de Camalaú. Estudei de primeira a quarta série no nosso grupo escolar, Mariano Feitosa Duarte. E naquela época eu estudava à tarde e durante a parte da manhã cuidava dos animais com meu avô, com quem eu fui criado, né, Zuca de Barro. E na vida eu aprendi que seu sonho você é capaz. Tenha fé em Deus, acredite em você. Não precisa mais ninguém acreditar em você. Só você mesmo. E ter fé em Deus. E eu fiz de primeira a quarta série na zona rural, à tarde. Aí quando eu fui estudar na cidade, que era a partir da quinta série, na época chamava quinta série, né? Eu tive a sorte, ou a falta de sorte, eu não saberia dizer o que seria no primeiro ano de estudar na cidade. É uma questão de mudança de prefeito na época, o prefeito saía, o prefeito entrando. Aí deixaram de dar o transporte escolar pra gente. Aí a gente teve que ir a pé, né? Na época eu e o saudoso primo Ailton. E na época tinha bastante do sítio, tinha Laelcio, Léo, tinha muitos do sítio, várias pessoas do sítio. Laelcio e Léo, graças a Deus, eles tinham um pouquinho mais de condição financeira, já tinha uma motinha que dava para ir os dois, coisa e tal. E a gente ia a pé para Camalaú. Saía à tarde, voltava, saía de Camalaú voltando pro sítio 10 da noite, chegava por volta de meia-noite, meia-noite e meia. E assim foi a luta. Depois o transporte voltou, aí eu fiz até a oitava série em Camalaú, né? Aí por uma questão de a maioria dos nordestinos, como eu sempre falo, a gente precisa sair do nosso lugar para ir buscar emprego e realizar sonhos fora do nosso município. E terminei a oitava série em Camalaú e depois fui embora para São Paulo. E lá, quando eu cheguei, fui trabalhar no Ceasa, depois fui trabalhar no Carrefour e eu parei um tempo nos estudos. Depois de uns 4 anos, eu voltei a estudar. Aí fiz o ensino médio, o segundo grau da época, em São Paulo. Aí meu sonho sempre foi ser advogado. Eu sonhava desde moleque. Eu tinha dois sonhos de profissional. Um era ser advogado e o segundo era ser locutor, jornalista, como queira na época, né? E eu terminei o segundo ensino médio e eu falei, agora eu vou fazer universidade. E eu comentei com algumas pessoas conhecidas, pessoas que às vezes você acredita que tá torcendo por você, que na verdade não tá, mas tudo bem. Quando eu comecei a fazer a faculdade, fazer faculdade de Direito é fácil. Olha o pessimista como é. Quando alguém torce contra você. O difícil é o AB, né? Quando eu terminei a faculdade, eu falei, para umas pessoas, eu terminei, tô terminando Direito, graças a Deus. Uma pessoa disse na minha cara, não vou esquecer nunca. Mas aquilo ali só se viu de força, de vontade mais ainda. Fazer a universidade é fácil, 5 anos. Difícil é o AB. Quando eu passei na OAB, graças a Deus, primeira fase, segunda fase, me tornei advogado. A pessoa disse, agora difícil é a vida profissional de um advogado. Ou seja, algumas pessoas torcem contra você, por mais que você ache que seja amigo, mas torce contra você. Por isso que eu falo, nunca deixe de acreditar em você mesmo. A única pessoa que pode acreditar em você mesmo é você mesmo. O resto, deixa as pessoas falar. As pessoas muitas vezes têm inveja de você, porque as pessoas queriam ser você, infelizmente não conseguem. Por isso que eu falo, quando alguém atira uma pedra, que essa pedra sirva de escada para você subir. Nunca tenha, as críticas virão. Deixa vir e a gente vai em frente. Por isso que eu falo, nada é fácil para ninguém. Como eu já contei um pouco da minha história. Eu vim para São Paulo, foi 3 dias de fome. E até chegar lá, mas tudo ali foi um aprendizado para mim. Ali se viu muita coisa. Será a melhor universidade foi isso. Foi sair de casa, sentir que lá fora de casa lá ninguém é por ninguém, você tem que ser você mesmo. E eu agradeço muito a Deus por Deus ter realizado meus sonhos, vai continuar realizando. E agradeço a Deus por ter colocado pessoas maravilhosas na minha vida, pessoas que quando eu estava no trabalho, as pessoas sempre me valorizavam. Muitas vezes eu subi de cargo, às vezes eu nem precisava, mas assim, vinha voluntariamente, eu não tinha ambição por nada. Era coisa de Deus mesmo, por isso que eu falo que a gente tem que fazer as coisas com vontade, com fé em Deus, que dá tudo certo, pessoal.
Por isso que eu digo a qualquer um que tem um sonho, busque, vai dar certo, você vai realizar. Só depende de você e Deus. Tenha fé em Deus e corra atrás que tudo vai acontecer. Véio. Se esse menino aqui saiu lá do focinho torto, saiu do sítio, onde ninguém acreditava, e deu certo, vai continuar dando certo para você também. Essa é uma mensagem que eu queria gravar e com relação a esse rapaz que não me autorizou a falar o nome, mas é um seguidor meu, inclusive eu agradeço a ele. E por demais que acredite em qualquer sonho. Não acredito que seu sonho morreu. Ele mantém vivo, só depende de você dar realidade a ele. Corra atrás, tudo é possível nessa vida. Tenha fé em Deus, tudo é possível. Muito obrigado a todos. Esse é um pequeno vídeo, pessoal, só para a gente saber que sonho é para se realizar.